Fala pessoal, boa noite, bem-vindos. Oiê, eu adoro esse seu cumprimento. Boa noite, Regiane, boa noite, Regiane. Duas Regis entraram juntas. Boa noite, Lucimar, boa noite, bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um tema importante para todo mundo, né? Na verdade, todos os temas aqui eu acredito que são importantes para todo mundo, mas esse a gente sempre tem que estar alinhado com ele, né? Porque a gente não vive sem prosperidade. Às vezes a gente não tá tão próspero, mas a gente não vive sem recursos financeiros, não é mesmo? Ei, Valéria, boa noite, querida, bem-vinda. Eu tava pensando em fazer uma técnica aqui com vocês, mas eu desisti porque se eu mostrar o campo para vocês, aí quem não puder resolver não vai adiantar nada. Então eu gosto de fazer coisa que vai resolver. Então, em vez de eu mostrar como que tá o campo financeiro de vocês, que pode até assustar muitos aí, eu prefiro ensinar uma técnica simples em vez de mostrar, né? Porque às vezes eu posso mostrar e vai aparecer coisa que vai precisar fazer alguma coisa em cima disso. Então, vou passar a técnica que vai auxiliar a começar a mexer aí, mexer na energia, tá bom? Então, galerinha... Ei, Andréia! Tudo bem, querida? Ó, da mentoria aqui, ó. Andréia, Valéria, já trabalhei muito com a Valéria, Regiane. Bem-vindas! Então, meninas, eu tava aqui pensando de que forma que eu ia falar sobre esse tema para vocês, né, com vocês. E é muito importante a gente entender o significado das coisas, entende? Hoje em dia, cada vez mais, eu sou assim, eu escuto uma coisa e quero entender o que está por trás daquilo ali que está sendo dito, falado ou escrito, tá bom? Fátima, bem-vinda! Então, eu gosto de saber entender direitinho, tintim por tintim, o significado e todo o processo que conduz aquilo. Então, como eu vou falar de prosperidade, que prosperidade e abundância estão conectados, né? Uma palavra puxa a outra. Mas prosperidade, ela puxa a palavra abundância. Então, a prosperidade é mais completa, assim, porque ela agrega outros valores, outras virtudes aí. Então, eu fui olhar no dicionário o significado da palavra prosperidade, que é prosperidade, dinheiro, abundância. O substantivo da palavra, eu acho que isso tem que frisar bem aí, que eu vou tocar nesse assunto daqui a pouco. Substantivo dessa palavra, prosperidade, feminino. Prosperidade também está ligado, conectado à palavra esperança, tá? A etimologia da palavra é obter aquilo que se deseja. Olha que legal. Gostei muito dessa tradução aí da palavra. Mas perceba agora, quando eu vi que é um substantivo feminino, aí já mencionou, energia feminina, energia uterina. Eu já ia falar sobre isso, mas reforçou o que eu já ia falar. Energia uterina, energia do feminino, energia aí do sexo reprodutor, não só da mulher, mas também do homem, que nós todos temos as duas energias, né? Em equilíbrio, quer dizer, não está em equilíbrio dentro da gente, mas ela pode ficar em equilíbrio dentro da gente, ok? Então, perceba, é uma frequência feminina. Esperança, assim, é legal, mas esperança tem a ver com esperar, né? Então, às vezes, não dá para ficar esperando muito. E esperança sem ação significa zero. Significa nada. Significa
não estou fazendo nenhum movimento para receber o que eu tanto desejo, né? Então, primeira coisa, assim, eu sou uma pessoa boa para falar sobre prosperidade, mas ainda não tô no ponto que, assim, na verdade, assim, eu não sei se as pessoas que fazem vídeo sobre isso estão falando muitas verdades, não, né? Porque elas mostram, né, as casas maravilhosas, esse terreno maravilhoso, com piscina, com tudo, assim. Então, eu não, assim, eu tenho, né, muitas coisas, eu tenho, na verdade não tem muita coisa assim, né, não ligo para ter muita coisa, mas eu tenho uma boa casa, né, eu tô aqui porque eu desejei um dia, né, tá aqui nesse local, nesse lugarzinho específico, desse condomínio aqui que eu moro. Então eu desejei muito, nós desejamos muito achar esse lugar, e quando a gente achou esse lugar, quando entramos nesse condomínio, eu senti meu coração expandir, meu marido também sentiu. Então a gente, olha, a gente vai morar aqui. Queria muito morar aqui. Eu desejo muito morar aqui. E ele a mesma coisa, só que não tinha nada aqui do jeito que a gente queria adquirir. E acabou que a gente, num dia que eu não estava com ele, eu estava trabalhando, ele chegou aqui e achou exatamente o que ele estava buscando. Né? Lógico que precisa fazer um monte de coisas, reformas, né? Mexer no imóvel, mas era exatamente aquilo que a gente estava buscando dentro do que a gente queria. Então, isso é uma conexão aí de prosperidade, né? De abundância e de desejar, obter aquilo que se deseja, prosperidade. Ei, Jaque, boa noite, querida, bem-vinda. Obter aquilo que se deseja, ok? Então, há alguns anos atrás, eu estava totalmente sem trabalho e sem dinheiro. É a intenção, obter aquilo que se deseja, né? Então, eu obtive aquilo que eu desejei. De uma forma genuína, né? Divina, isso é muito bacana. A intenção é uma somatória, né? Eu coloco a minha intenção. Na verdade, eu não coloquei a minha intenção. Eu tinha intenção, mas eu tinha um desejo. Né? Bateu no meu coração. Então, isso acionou aquele... Respirei esse ar daqui, logo que eu entrei, super arborizado, entrando na rua principal, fiquei apaixonada. Foi amor à primeira vista. Então, eu desejei estar aqui, eu desejei estar nessa energia, eu desejei estar nesse lugar. E foi divino, né? Fui atendida. E também vou falar que não tem muito a ver com o Criador. Yes, não tem muito a ver com Deus. Eu pedi para Deus, Deus não me deu. Não tem muito a ver com isso, não. Ai, ai. Então, eu não tinha um centavo. Eu ia para a faculdade de bicicleta. Eu fiz a faculdade no período que pagava muito, não pagava, depois que começava a pagar. Então, assim, eu não tinha dinheiro para nada, porque eu não estava vendo verdade naquilo que eu trabalhava antes. Não tocava meu coração. Eu trabalhava na área da beleza e aquilo, eu gostava do que eu fazia, mas não era aquilo mais, sabe? Naquilo não, eu falava, conversava com os clientes sobre espiritualidade, era muito legal, eu adorava, mas ainda não era aquilo, sabe? Mas eu também não sabia o que era. Então, se eu não sei o que é, então eu vou seguir o que eu sinto no meu coração de fazer. Então, eu senti no meu coração de estar envolvida nessas questões de espiritualidade, de estar na espiritualidade. Não interessa o que via depois, mas aquilo estava me deixando feliz, me deixando realizada, me deixando cheia. Então, muitos de vocês vão falar assim, mas Emília, como é que escuta o coração, né? Eu não sei se todo mundo aqui tem filho, mas para mim foi muito parecido com isso. Quando eu tive meu filho e eu tinha que sair para trabalhar, eu ficava no trabalho, assim, ficava bem até um tempo e depois eu começava a sentir aquela vontade, aquele desejo de estar com ele, sabe? Mais que tudo no mundo. Eu não queria estar perto de mais ninguém no mundo, só dele. Ele era a pessoa mais importante para mim naquele momento.
E a espiritualidade entender sobre a energia, entender sobre esse outro universo, né? Sobre esse multiverso, para mim, era mais ou menos essa vontade. Então, o coração da gente, quando a gente começa a escutá-lo, ele vai mostrar pra gente o que a gente precisa fazer de forma que você esteja sedento daquilo. Sedento. Então, quando você tá na sua profissão lá, você tá tarde da noite ralando, mas é aquilo que você gosta de fazer. Aquilo que move sua alma. Aquilo que você dança, mesmo cansado, esgotado. Hoje eu fiz o melhor que eu podia. E fiz da forma mais amorosa que eu podia. Yes, você tá conectado com a sua alma. Você tá alinhado com sua alma no que você tem que realizar. Mas aquilo ainda não tá próspero, né? Aquilo ainda não me rende o dinheiro que eu gostaria. Ou então eu tenho um salário fixo, não tem como avançar muito, né? Então, o que aconteceu comigo? Ano passado, no final do ano passado, eu tava com uma amiga minha conversando, e aí eu tinha trabalhado durante um ano, foi ótimo, mas no final do ano eu trabalhei pouquíssimo. E eu tinha na minha conta pouquinho mais de R$100. Pouco mais de R$100. E quando eu peguei aquela imagem e falei assim, gente, eu não tenho dinheiro para fazer o aniversário do meu filho. Eu não tenho dinheiro para nada praticamente, mal para comprar um livro. Então, e eu não desesperei, eu não revoltei, não fui para esse lugar. Eu nunca fui para esse lugar com revolta. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que é assim? Eu era assim quando eu era nova, ignorante, mas nem muito, nunca fui muito. Eu sempre acreditei que estava nas minhas mãos, sabe? Mesmo de forma inconsciente. Eu nunca senti que era responsabilidade de mais ninguém, só minha. Então, eu olhei para aquilo e falei, nunca mais eu vou ter só R$100 na minha conta. Nunca mais. E isso funcionou para mim muitas vezes, tá, gente? Muitas vezes. Parece que eu saio desse lugar e vou para outro processo. Quando eu faço essas afirmações que vêm do meu coração. Nem é tanto, não é da minha mente. Nunca é da mente, gente. Nunca é do coração. Por isso que a gente precisa dessa conexão limpa, tá? Então eu falei, nunca mais. Então, no final desse ano, eu estava tocando uma obra que custou mais ou menos uns R$40 mil. Eu estava fazendo um monte de coisas que precisava ser pago, que precisava investir, que precisava mexer. No final do ano, desse ano, de 2022. Então, para quem não tinha R$100 na conta do ano anterior, de 2021, mas eu estava feliz, no final desse ano, eu estava movimentando muitas questões financeiras, porque eu tinha esse dinheiro em movimento na minha vida. Então, olha a minha decisão, o meu comando, o que gerou no ano seguinte. Na mesma data, na mesma época. E eu consegui fazer o aniversário do meu filho. Do jeitinho que ele queria. Esse ano. Então, isso faz toda a diferença para mim. A prosperidade e a abundância não é aquele que tá andando de lancha, de jatinho. É você tá realizado e feliz com o que você tá fazendo. Você tá ali inteiro, com o seu coração, realizando o que você veio para realizar. Porque cada um de nós veio realizar uma coisa, né? Se a gente não tiver alinhado com o nosso propósito, a gente começa a desorganizar a prosperidade financeira, ok? Se eu não tiver alinhado com o meu coração, as portas não vão se abrir, porque meu coração ele dá um comando para me seguir para aquele caminho ali, porque aquele caminho é divino para mim. Naquele caminho eu vou encontrar tudo que eu preciso. Eu vou me nutrir com a água da vida, com a luz da vida. Então, nada para mim vai faltar nesse caminho. Entende? Que quando a gente está alinhado com o que a gente veio fazer, nada vai faltar. Ótimo, ok. Aí eu vou começar a desenhar aqui o que pode bloquear a nossa vida financeira.
uma das coisas que mais bloqueia a vida financeira é como a gente foi conduzido na nossa criação a nível primordial. Tem a nível genético também, ok? Então vamos lá. Se minha mãe e meu pai sempre pensaram escassamente, sempre acharam que ser pobre é bonito, né? Porque a gente foi conduzido para isso, não foi uma decisão deles. Eles foram conduzidos e automaticamente nós somos condicionados também, ok? Então, já vim no útero da minha mãe com essa informação. Eu sou pobre, miserável, passo fome, né? Tô dando só um exemplo aí. Não quer dizer que todos os úteros das mães vão estar com essas frequências, mas eu acredito que bastante, porque isso fica no inconsciente coletivo. Então, o que muitas pessoas vibram, todo mundo compartilha daquilo. Então, se tem muita pessoa pobre no país, automaticamente todo mundo vai vibrar nessa pobreza um pouco. Não estou falando daquelas pessoas ricas, milionárias, que só por causa de dinheiro. Tem gente que é rico, milionário, mas está na escassez emocional, escassez mental, vazio interno, né? Senão, nenhum milionário suicidava. Então, tem essa questão também de escassez, de pobreza, de não merecimento, de incapacidade, de infelicidade. Tudo isso vem aí dentro da gente de forma genética. Isso também altera no resultado que a gente quer alcançar hoje, né? Se a gente está com um poço sujo e eu quero colocar carpas nesse poço, né? Para que elas fiquem lá trazendo brilho, luz, enfeitando meu jardim, meu lago, elas vão sobreviver nessa água suja? Então, por isso que é importante a gente observar. Isso, grande parte disso não está a nível consciente, está no subconsciente girando lá. Ou então simplesmente parado lá, igual uma pedra pesada. Então, precisa mover, limpar, transmutar, ok? Essas crenças. Então, as crenças são: eu não sou merecedor, eu não sou capaz, pobre, ser pobre é que é ser legal, né? Porque o pobre vai para o reino dos céus. Como que é? Tem uma oração que fala... Tem orações que falam sobre escassez, sobre o quanto eu sou miserável. Então, se eu tô trazendo tudo isso para dentro de mim, automaticamente eu tô vibrando nessa frequência. De que eu tenho que ser pobre, de que eu tenho que ser miserável, E eu tenho essa crença, e ao mesmo tempo, para sobreviver nesse mundo, eu preciso de dinheiro. Então, eu fico dentro de mim uma guerra. Eu preciso de dinheiro, eu queria ganhar muito dinheiro para ter as coisas que eu desejo. Lembra? Prosperidade. Obter aquilo que eu desejo. E aquele outro doido lá dentro de mim falando que eu tenho que se eu ficar rico, que ser rico é ruim, que ser rico não presta, rico não vale nada, não é? Fica aquela guerra dentro de mim lá. Eu quero dinheiro, mas rico não presta. Olha só que coisa mais louca. Essa também. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Uau, essa é o fim da picada. Só que o seguinte, no reino dos céus, exatamente, do que o rico entrar no reino dos céus. Só que eu já vi vídeos falando sobre isso. Um cara que mora lá nessa região, que mora aqui no Brasil hoje, né? Ele falando que o significado que trouxeram para essa frase, ela é mentirosa. Não é essa a finalidade dessa frase, tá? Então, deturparam. Igual, como é que chama aquela de Roma, gente? Escreve aí aquela de Roma, não tô lembrando, não sei que ela vai a Roma. Também é outra, porque trocaram, a gente meio que mexe, né? Eu não sei quem que faz isso, com certeza não é uma pessoa com boas intenções, mexe na informação daquela frase, daquela palavra, e a gente fica tudo acreditando nessa mesma história. Então, primeira coisa, perceber que
o Criador, ele criou todos os filhos dele. E tudo que o Criador fez é maravilhoso e perfeito. Então, se alguém chegar para você e falar que o ser humano é um lixo, é imperfeito, é isso, é aquilo, tá errado. Quem tem boca vai a Roma, né? Então, a gente tem essa ideia. Obrigado! Quem escreveu? Eliene? Escreve seu nome aí pra mim, que tá misturado, né? Mãe Liene. Não deu pra arte, aroma. Liene. Lienara? Ah, Eliane. Gratidão, querido. Quem tem boca vai a Roma. Então, eu pensava que quem tinha boca ia até Roma. Pelo menos é isso que eu entendia quando eu era pequena. Então, quando eu vi a explicação sobre esse dito aí, né? Que quem tem boca lá em Roma, quem tem boca lá tinha que vaiava a Roma por causa da conduta que eles tinham com as pessoas, com o povo italiano lá, com o povo de Roma, ok? Então, eu achava que quem tem boca tinha que ir a Roma andando, né? Agora, porque pedindo informação. Ah, eu tenho boca, eu vou lá em Roma, se eu souber pedir informação. Não, a explicação é: quem tem boca vai a Roma, critica, faz. É questão política isso, né? Então vai para esse lado aí de vaiar. Não é vai a Roma, ok? Então, tem muita dubialidade nessas explicações. Então, a gente tem que procurar a verdade, a etimologia, a história atrás daquilo ali, entendeu? Em vez de trazer essas crenças tudo para dentro da gente, que aí acaba atrapalhando a nossa compreensão da verdade, entende? E a gente fica limitado. Quanto mais a gente coloca coisas que deixam a gente limitado, né, no conceito de achar que eu tenho que ser pobre, miserável, porque senão não vou para o reino dos céus. Isso é muito que religiões pregam aí, né? Não, errado. Nós somos herdeiros do Criador. E tudo que o Criador criou é próspero e abundante. Nós estamos numa terra próspera e abundante, que tudo que se planta dá, que tudo que tem aqui é muito, que tudo que tem aqui dá para todo mundo. Então a gente acredita que o ser humano é ruim, mas o ser humano, ele não é ruim. A criação de Deus, ele não é ruim. Ele está contaminado. Muito contaminado. E a outra parte que faz atrocidades, se não é um ser humano que está contaminado, são demônios, literalmente, no corpo de seres humanos. Então, quando a gente vê uma coisa muito fora do comum, eu estava vendo um filme outro dia, na Alemanha, na época lá do nazismo, né? Uma moça duas irmãs foram sequestradas pelos alemães e o general lá, ele arrancou a pele toda da irmã e a outra ficou assistindo, enquanto ela estava viva. Fez um monte de atrocidades. Fora isso aí é o de menos que eles fizeram nessa época, né? Na Alemanha nessa época, no nazismo. Então, essa moça conseguiu sair, ela conseguiu sair do lugar lá que ela estava presa, encontrou com os amigos dela, revoltada, doida para dar tiro, porrada de bomba, e o amigo dela conversando com ela, tentando acalmar ela. E ela falou uma frase que eu falei assim, nunca vi frase mais sincera. Que ela falou assim: essas pessoas não são seres humanos. Seres humanos jamais fariam o que eles fazem, porque é um sentimento, é uma verdade absoluta. Então, é como se a gente vivesse aqui e tem uns infiltrados com capa de ser humano. Então, esses realmente não são merecedores, porque eles estão aí só para destruir, eles estão aí vibrando na energia da inveja, muita inveja, e nós somos contaminados com essa energia também. Né? Então,
Só para vocês entenderem. Mas, Emília, tem tanta gente que faz tanto mal, mal do mal. É, porque estão muito contaminadas. São seres humanos que estão muito contaminados, muito, 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 muito. Ou então são demônios, disfarçados de ser humano. Então, você precisa ter olhos para maturidade, compreensão, sabedoria, sair da ingenuidade e enxergar, ok? Só para deixar bem claro, quando eu falo filhos do Criador, somos sim filhos da luz, somos sim herdeiros, somos sim prósperos, abundantes. E quem fala ao contrário disso está mentindo. Por quê? Porque eles têm interesses obscuros nisso, e eu não vou entrar nesse mérito agora, né? Porque nem é a proposta. Então, primeira coisa que vocês precisam entender, eu sou herdeiro, eu sou merecedor de tudo que tem. E o dinheiro não é sujo, como é pregado, né? Então, dinheiro nas mãos de pessoas sujas, ele se torna sujo. Água na mão de pessoas sujas se torna suja. Então, qualquer coisa na mão de quem age de forma maléfica, maligna, vai se tornar uma energia ruim, entende? E quando a gente aciona isso dentro da gente, de ser herdeiro, de ser merecedor, eu não quero ser rico, né? Muitas vezes o cliente chega para mim, Emília, eu tô precisando trabalhar, não preciso de muito. Eu falei assim, você merece muito. Você merece tudo, você merece ser próspero. Você pode obter tudo que desejar, né? Se for de forma que cresça você, né? Que você se sinta melhor, que você se sinta mais feliz de verdade. Uma verdade genuína, uma felicidade genuína, ok? Muitas vezes a gente deseja uma coisa, só que é muito menor do que aquilo que o Criador tem para te dar. Então tem que ter um pouco de paciência. Muitas vezes eu fiquei assim, gente, será que eu não é para me trabalhar com isso? Será que não é para mim? E eu fui obrigada a ter que esperar. Mas valeu muito a pena, porque de repente ficou muito bom. Muito melhor do que eu imaginava. Entende? Então, muitas vezes a gente tem que passar por uma maturação, sabe? Um aprendizado até obter aquilo, até para saber lidar. Que muitas pessoas ganharam muito dinheiro, já ganhei muito dinheiro. Só que era um dinheiro que eu não valorizava aquela energia. Então, do mesmo jeito que ele entrava, ele saía. Eu não tinha um equilíbrio, um controle. Então, outra coisa para quem quer ser próspero é entender o equilíbrio aí, né? Faz uma reserva, economiza. Emília, eu tenho tantas despesas. Gente, qualquer coaching financeiro vai falar para você, corta gasto. Eu pago aluguel aqui. Ele vai falar assim, corta, né? Outro dia eu tava vendo um videozinho de um, acho que ele é coach, ele mexe nessa área de finanças aí. E ele falando assim, que um cara que passou o trabalho para ele administrar, o cara tem uma despesa de 500 milhões por mês. 500 mil por mês. Desculpa, 500 mil por mês. E aí ele falou para ele, mas para você gastar 500 mil por mês, você tem que estar gerando um lucro de 10 milhões. Aí o cara falou, mas eu não ganho 10 milhões. Aí ele falou assim, então tem uma coisa errada. Então, essas coisas que a gente tem que entender. Se eu estou gastando mais do que eu tenho, vai ter um desequilíbrio, né? Só que a gente está falando aqui de prosperidade, de ter em abundância, não é? Vamos chegar lá. Também a gente não chega assim, do zerinho, estoura. Tem gente que acontece isso, né? Ganha na Mega Sena, com a gente que ganhou na loto 2 vezes e conseguiu quebrar 2 vezes. Por quê? Por causa desse desequilíbrio financeiro. Então, primeira coisa, tem que entender. Se eu tô gastando muito, tá na hora de conter. Eu usar aquilo que eu tenho até aquilo tá funcionando perfeitamente. Eu tenho uma máquina de lavar que, tem 15 anos. Tá aí até hoje me ajudando. Não desfiz dela, já tô precisando trocar, né? Por vários motivos, né? Mas tá funcionando até hoje. Se eu não puder investir agora numa máquina de lavar, eu espero mais um pouco, né? Então, assim, essas coisas que a gente precisa... Não, eu já preciso, tô desesperada. Não, tá funcionando? Então vai com isso mesmo. Eu fiquei muito tempo sem comprar uma peça de roupa.
muito tempo. Então, tudo isso a gente tem que controlar. Tá desequilibrado? Precisa organizar. Faz uma planilha. Tem gente que tem um produto maravilhoso, né? Eu tenho uma cliente aqui que tá nessa live, que ela tem um produto maravilhoso. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que ela não coloca o valor correto no produto que ela vende. Na prestação de serviço que ela faz. Por quê? Porque ela não entendeu que tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, mas nenhuma desses monte de gente que está fazendo a mesma coisa é ela. Ela tem a prosperidade nas mãos e não está valorizando. Então aquilo vai secando, igual essa fonte de água viva vai... Então você tem que aprender a colocar valor naquilo que realmente tem valor, né? Então tem coisas assim que eu queria que fosse mais barato. Tem muita coisa que eu queria que fosse muito mais barato. Eu peço até um desconto, mas eu raciocínio. Eu tenho que dar valor ao que o outro está fazendo. A todo investimento que ele gastou ali, a todos os tempos de estudo, a toda a técnica, a toda a capacidade daquela pessoa. Tudo isso está no valor que é financeiro, que é o dinheiro, que é esse fluxo. Então, se eu desmereço o processo do outro, automaticamente eu estou fazendo esvair também essa água, fonte de água viva nas minhas mãos. Nossa, mas está muito caro. Igual a minha sessão, por exemplo. Ela, algum tempo atrás, ela era metade do que eu cobro hoje. Hoje eu coloquei mais valor na minha sessão, mas a capacidade da Emília de um ano atrás era outro ser humano. Hoje eu tenho os olhos de águia, assim, ó. De águia. Muito mais capacidade. Muito mais muito mais conexão para ajudar a resolver aquilo na fonte, na raiz do processo. Entende? Então, tudo isso tem um valor agregado. Toda essa capacidade. E aí é que eu vou falar sobre o segredinho maravilhoso aqui. Que eu já até conversei com a Regiane, que está aqui nessa live. Então, a gente tem que perceber que tem um monte de gente que faz a mesma coisa. Tem. Mas para perceber como que você conseguiu alcançar aquele objetivo. Que se olhar para trás, tem milhares de pessoas tentando alcançar esse mesmo objetivo que você está agora, né? Já viu o concurso? Como é que é? Tem um monte de gente tentando concurso. Um monte, né? Para um monte de coisa. Todo mundo almejando aquilo. E eu já passei no concurso. Olha, eu já passei naquilo ali. E eu passei com certa facilidade. E eu segui esse caminho, essa rota aqui, ó. Que foi exatamente o que aconteceu com ela, com a Regiane. Passou no concurso com certa facilidade, acabou de formar, passou no concurso, foi brilhante. Todo mundo que trabalhava com ela, que já era da área há muito tempo, não conseguiu. E ela, a novatinha, a última, foi lá e passou. A última. Então ela foi lá e passou. E as outras coleguinhas que já trabalhavam, que ainda não tinham passado em concurso, ficaram, não passaram. E eu falei assim, por que você não pega essa sua especialidade, esse seu dom, essa sua capacidade, que é divina, é um dom, e compartilha? Porque você já tem, maestria disso. Não é mesmo? Eu sou muito fera nisso, só que às vezes a pessoa nem percebe que é a fera, entende? Então tem gente que desenha muito bem. E tem um monte de gente querendo aquilo. Querendo aprender a desenhar daquela forma, querendo saber fazer traços. Eu ia adorar se eu tivesse um professor. Eu estava vendo um vídeo outro dia de uma pessoa ensinando a escrever. Escolher a caneta. Gente, eu amei, porque minha letra é um garrancho. Então, olha só. Gente, sempre tem alguém precisando de aprender alguma coisa com que você é mestre, né?
Pode, olha só, a minha profissão, por exemplo. Gente, chove profissional de terapeuta holístico. Hoje em dia é modinha. Hoje em dia é modinha. Mas quem é mestre? Eu vou virar aqui e falar que eu não sou mestre para baixar minha qualificação e parecer humilde? Não, isso não é humildade. Isso é desmerecer a minha capacidade. Tudo que eu percorri até aqui. Só eu sei o que eu passei para chegar até aqui. E se eu começar a contar, vai arrepiar até o couro das pessoas. Entende? Então, eu sou capaz, eu sou mestre naquilo que eu faço. Porque eu faço isso com maestria. Sabe? Eu entrego para a pessoa aquilo que ela quer. Liberdade. Ela pode falar, eu quero paz. Isso não existe. A gente não vai ter paz aqui. Paz do jeito que é pregado. Eu sou um Buda. Não existe isso. Existe sim a forma que Buda alcançou isso, mas não na forma que é passado aí. Eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser boazinho, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Não, isso não é ser bom. Isso não é paz. O que entrega a paz, o que entrega esse resultado de paz é a liberdade. O que é a liberdade? Limpar tudo aquilo que está atrapalhando você de ser quem você é. De ser livre do jeito que você merece. Como eu mereço, como todos os filhos do Criador merecem. Então, no que você é mestre? Você sabe? Então, se você tem um salário fixo, trabalha numa empresa que você não vai ter melhora do seu salário, então olha para você. No que você é mestre, além disso aí que você está exercendo todo dia igual, que qualquer pessoa podia estar ali sentada no seu lugar, substituindo você. Mas tem uma coisa que ninguém te substitui. O que é? Qual é a sua maestria? O meu marido, por exemplo, ele trabalhou 40 anos numa empresa e foi subindo de cargo. Começou com office boy. Foi subindo de cargo, 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 subindo de cargo. E o povo desesperado querendo esse profissional com ele. Por quê? Ele se tornou mestre em negociar, mestre em resolver rápido, mestre em fazer processos assim complicadíssimos, que eu nem entendo, complicadíssimos de empresas gigantes. Né? Ele trabalhava na CEMIG. Fazia processos gigantescos. Mas ele era mestre. O trem precisava ser entregue naquela data. Vinha fiscal olhar a empresa, fazer auditoria. Precisa estar tudo em cima. Ele era mestre em colocar tudo dentro da linha para a auditoria ser aprovada. Mestre. Se ele pegar essa capacidade dele e compartilhar, com certeza, muitas pessoas vão tirar proveito dessa maestria. Ele não quis, tudo bem. Mas vocês aí, no que vocês são mestres? E tem muitas pessoas, Regiane, que fazem a mesma coisa que eu faço. Muitas. A minha sessão de reiki é de um jeito, dessas pessoas é de outro. A minha sessão de teta é de um jeito. A sessão de teta das pessoas que são profissionais igual a mim é de outro. Porque eu acabei me tornando mestre nisso, de tanto que eu desejei. Não porque é para ser melhor do que os outros, de jeito nenhum. Mas eu queria entender, igual a etimologia da palavra. Eu quero ir na raiz. Eu quero entender tintim por tintim. Então, eu vou fundo nisso. Então, o meu desejo, na verdade, quando eu entrei para esse universo da espiritualidade, nunca foi ser profissional. Nunca foi. Eu queria experimentar o Criador de uma forma verdadeira, sem atravessador. Então, eu tive muitas experiências maravilhosas, com algumas pessoas me ajudando, né, auxiliando,
Mas eu tinha sede disso, dessa conexão. Então, num curso que eu estava fazendo, eu queria trabalhar, mas não era o que eu falei assim, nossa, eu quero fazer isso de todo o meu coração. Não, eu queria ter muitas experiências, eu queria mergulhar nesse universo e entender ele da melhor forma e com, assim, do jeito melhor que eu pudesse compreender com a minha capacidade, né? Porque a gente tem que ir expandindo as capacidades da gente. E aí, eu no curso, eu falei com a minha colega, pergunta para o Criador a forma que eu vou experimentar mais dele. Tudo que eu queria. Queria meditar, transcender, né? Como outras vezes, mas não era sempre que eu transcendia. Aí minha colega foi e voltou e falou assim, Emília, o Criador me falou pessoas. Aí eu fiquei assim, eu pensei que ia falar uma meditação, meditar debaixo da cachoeira, sei lá, né? Que a gente fica tudo dificultando as coisas. A gente tem mania de procurar trem difícil para justificar porque que a gente não faz, né? Um monte de gente, para mim é assim, chega para mim assim. A gente fica inventando, me dá uma fórmula secreta para acessar o que você acessa. Não existe fórmula secreta. Eu aconselho todo mundo aqui a assistir Kung Fu Panda 1, 2 e 3. Não existe fórmula secreta. É no simples mesmo. O Criador nunca vai estar no difícil. Outras coisas vão estar no difícil. Ok? Então, a minha vontade era experimentar de forma divina o máximo Criador. E ele falou, pessoas. E aí, beleza, eu entendi. Pessoas. Quanto mais eu conectar com as pessoas, mais eu vou experimentar do Criador. E hoje eu olho para isso e fico impressionada. O tanto que eu experimento do Criador através de ajudar, auxiliar as pessoas a se curarem. É impressionante. Eu nunca imaginei que eu teria experiências tão fortes, tão fantásticas, tão transformadoras na minha vida. Nem de longe, nem na minha melhor expectativa, nem de longe, longe, eu imaginaria que eu ia ter tantas experiências transcendentais do jeito que é. Ai, travou, gente? Não travou aqui pra mim, travou pra todo mundo aí, gente? Obrigado, Ana, por falar. Tá travado aí pra vocês? Pra mais alguém? Travou? Travou aonde? Em que parte que eu falei? A Regiane falou que não travou, Ana. Às vezes troca de lugar, do lugar que você tá. Ok. Não travou, Ana. Às vezes é você que deve estar no lugar que a internet não tá pegando tão legal. Então, a gente precisa compreender onde que eu tô no meu processo, né? Igual eu tô te falando, Rê, você pode abrir um buffet do lado do seu, mas nenhum é o seu, nenhum é você. Nenhum é você. Sabe? Tem um monte de pessoas que cobram. Uai, tá bloqueado para escrever? A Rô não tá conseguindo escrever. Rô, não tá travado, não. A Regiane acabou de escrever, as duas Regiane acabou de responder aqui, não tá travado. Então, tem milhares de profissionais. Isso, ó, tá liberado. Alguma coisa no seu aí, você deve ter perdido alguma coisa aí, tá? Tem alguns profissionais que, tudo bem, estão ali fazendo a mesma coisa que você, mas confia em você. Esquece o que o outro tá fazendo. Esquece o valor. Tem gente que cobra numa sessão de reiki R$30, R$20. Eu jamais vou fazer isso. Jamais. Porque eu sei como é que é pra mim. Porque eu sei a capacidade dessa energia resolver coisas importantíssimas na vida de cliente. Teve cliente que estava em coma, gente. E despertou depois de uma sessão que enviei para ele. Tem cliente que levanta depois de Covid. Tinha uma cliente minha, que ela comprou uma série de sessões de reiki para a família dela.
E na época do Covid em alta, uma empregada dela estava no hospital, ia ser entubada. Ela ia ser entubada. Só que todo mundo que estava sendo entubado no hospital estava morrendo. Essa mulher com 6 filhos pequenos, né? Uma trabalhadora, né? Aí minha cliente, Emília, no domingo de tarde, Emília, envia reiki para minha funcionária, porque ela tá muito ruim, tá para ser entubada. E ela tá apavorada, porque todo mundo que tá sendo entubado tá morrendo. Enviei reiki para ela. Foi horrível, eu senti o pulmão dela bem tomado. Eu nem coloquei muita fé na recuperação dela. Assim, eu não dei esperança, porque tem coisa que dá para me falar. Nossa, vai ficar tudo bem, né? Precisaria de mais intervenções. Gente, ela ia ser entubada. No dia seguinte, eles deram alta para ela do hospital. No dia seguinte. Na semana seguinte, ela estava andando para ir no posto de saúde, resolver, sei lá, questões lá por causa do Covid. Vocês têm noção o poder que tem essa energia? Mas se ela está nas mãos de quem faz aquilo com certa maestria, entende? Então, eu preciso desejar muito para obter aquilo que eu quero. Então, essa potência é inata, totalmente desbloqueada essa energia do reiki em mim. As outras eu conquistei. Não é porque eu queria ser melhor que os outros, eu queria entender muito. Eu queria entender muito e eu queria destravar, né? Então eu fiz tudo isso comigo. Então quanto mais fundo eu fui em mim, mais fundo eu consigo ir nas pessoas. Entende? Então, não interessa se tem abrindo um negócio aqui na minha porta. Uma pessoa que vê o futuro. Eu não tô nem aí. Eu sei da minha capacidade de transformação. Eu sei do meu potencial. E não desmereço ele em nenhum minuto. Porque eu sei da capacidade que é na minha vida e das pessoas que eu atendo. Então, a primeira coisa, entender que você é capaz. Entender que você... eu tenho medo de me valorizar porque vai parecer que eu sou arrogante. Não tem nada de arrogante. Se você não se valorizar, quem vai? Se você não enxergar o seu brilho e a sua capacidade, quem vai? Se você não colocar a prosperidade nas suas mãos, quem vai? Se sua vida está travada, beleza, por crenças limitantes, tá na hora de trabalhar as crenças. Agora, vou ver se vai dar tempo. Ixi, tá na hora de acabar já. É porque realmente é uma coisa que precisa de um movimento para ser desbloqueado, né? Pra gente perceber. Então, não existe a prosperidade, a esperança sem a ação. Você pode desejar aquilo, mas você precisa fazer um movimento para aquilo. Um movimento para obter aquilo. Entende? Às vezes o movimento é só desbloquear a energia em você, de escassez, de incapacidade, de não merecimento. Ok? Outra coisa que pode bloquear a prosperidade financeira é maldição de família. Então, aquela família já vem amaldiçoada lá, por causa de briga de terra. Aí amaldiçoou fulano de tal lá, o ancestral lá, tataravô. Se amaldiçoou ele, amaldiçoou toda a plore. Então, sinal de maldição é quando, nossa, de repente o fluxo tá bom, de repente o fluxo diminui. De repente o fluxo tá bom, de repente o fluxo quase zera. Eu fico desesperada. Isso é muito sintoma de maldição lançada, tá? Outras coisas também que podem atrapalhar é trabalho de magia negra e bruxaria. Por causa de inveja, a pessoa vai lá, faz um trabalho para bloquear a vida da pessoa, para atrapalhar a prosperidade financeira da pessoa, isso também atrapalha. Isso também atrapalha. Emília, mas minha professora falou que não é só não acreditar em magia negra que ela não acontece. Já vi muita gente até morrendo por causa dessas questões. Isso é muito sério. A gente precisa sair da ingenuidade e ir pro sábio.
Se tem uma força ali, com muitos demônios, fazendo uma força contrária à minha, e eu tô vagando no mundo, bocó. Você acha que não vai atingir? Claro que vai, né? Lógico que tem técnicas, tem formas, tem coisas que eu posso fazer que vai bloquear essa energia. Primeira coisa, tomar consciência. Será que isso tá no meu campo? Por isso que eu não quis fazer um processo para vocês verem a prosperidade financeira de vocês, o que precisa organizar, porque eu vou colocar vocês numa situação que provavelmente vocês não vão saber lidar com elas. Então, eu não vou fazer isso. Estou pensando em fazer isso no encontro, numa série de desbloqueios da prosperidade. Vamos ver se eu consigo fazer no mês que vem, tá? Uma imersão sobre isso, para desbloquear essas coisas, tá bom? Porque uma coisa puxa a outra. Agora, imagina se você tem crença limitante, bloqueio mental, bloqueio nessas coisas, que muito está armazenada no subconsciente, a nível consciente, você acha, Emília, eu não tenho nada disso. Tem. A nível primordial, porque desde que você cresceu, ser pobre que é bom, ser pobre é humilde, olha como ele é humilde, tá passando fome, é humilde. Isso não tem nada a ver com humildade, tem a ver com miséria. Quem implantou miséria na nossa cabeça, né? Tá aí. E são ricos, milionários. Então, a gente precisa acordar e primeiro perceber as crenças que me limitam. Você fala de dinheiro para a pessoa, nossa senhora, não quero muito, eu quero o suficiente. Eu quero muito. Eu quero ser próspero, eu quero ser abundante, eu mereço. Porque eu não sou filho de chocadeira. Quem me criou com maestria. Me criou para acessar o divino. E o divino não combina com miséria. E o divino não combina com escassez. Entende? Combina? Não dá nem para pôr do lado, nem vou fazer isso aqui. Não combina. Então, tem questões, tem coisas lançadas que bloqueiam a prosperidade financeira da pessoa. Ok? Precisa desfazer. Maldição de família, praga de mãe, praga de pai, você nunca vai ser nada, você nunca vai ter nada. Acabei de quebrar isso de prosperidade financeira que o pai e a mãe lançou para a filha. O pai não queria que ela tivesse dinheiro para continuar dependendo dele. E a mãe, porque tinha inveja dela, a raiva dela pelas coisas que elas passaram em outra vida, e lançou essa praga para ela. Então, praga de pai e mãe pega como, principalmente de quem tem mais conexão com a gente, ok? Se uma pessoa lá no Cafundó do Judas, né, só fazer um processo de limpeza que eu vou passar aqui, já limpa. Agora, se for uma coisa muito direta, muito próxima, que eu tenho cordão umbilical de ligação, que eu tenho fragmentos de alma, que é parente, tudo isso, né, é pior. Então, outra coisa que a gente precisa tomar consciência, se tem muitas pessoas reunidas praguejando uma pessoa, aquela energia de que as pessoas estão ali falando mal, praguejando a pessoa, da prosperidade financeira dela, etc., aquilo ali vira uma magia negra e, de certa forma, alcança o objetivo dela, né? Mas quem faz isso tem que entender que aonde está sendo gerada a energia? Se eu começo a falar mal do outro, fazer maldade, fazer fofoca, praguejar a pessoa, amaldiçoar a pessoa, aonde que aquela energia está sendo gerada primeiro? Aonde a pessoa que está fazendo isso está gerando, dentro da pessoa que está falando isso, né? Ela vai lançar aquilo, pode até fazer um efeito colateral, mas a pessoa mais prejudicada é a que está ali manipulando e fazendo todo esse veneno aí. Está envenenando primeiro ela, ok? E pode ser que aquilo nem alcance o objetivo dela da forma que ela acredita, tá bom? Mas é importante ver se tem muitos trabalhos de magia negra bloqueando a sua prosperidade financeira. Pode ser questão de relacionamento amoroso também. Às vezes eu tô casada com um homem que ele tá cheio de processo muito negativo, muita maldição, muita coisa de família, e aquilo, se a pessoa tá amaldiçoada, a pessoa tá do lado de uma outra pessoa que não tá amaldiçoada, que eu acho que isso é impossível praticamente aqui,
porque nós estamos nessa frequência, infelizmente. Então, precisa quebrar todas as maldições, que às vezes é simples, muito simples. Às vezes é mais complexo. Então, quebrar a maldição. Porque às vezes você vê assim, a mulher é super próspera, o homem é escasso. O homem tá lá, capinando, nada dá certo. Nada. Tá lá batendo cabeça, nada dá certo. Precisa olhar. Precisa olhar. Ah, Emília, eu fiz um monte de coisas e não resolveu. Teve cliente aqui que já fez algumas sessões. Eu não sei como é que tá a vida dele. Mas tem muita coisa lançada. Então, precisa ir fazendo até desbloquear. Até resolver. Não adianta, né? A não ser que ele tenha uma iluminação lá, que eu acho impossível, né? Que tudo aqui é movimento de ação. Tudo aqui é karma. Então, toda ação gera uma energia. Mesmo que você não tenha feito aquilo para você. Mas se alguém fez, aquela ação dela gera uma energia. Então, precisa ser quebrada, ok? Então, presta muita atenção nisso. A mulher é muito próspera, o homem é muito próspero e o outro tá lá capengando. Tem alguma coisa errada, entende? Podiam ser os dois muito prósperos e não são. Por quê? Tá bom? Não tô falando de um momento, gente. Tô falando de uma vida. Às vezes a pessoa tá passando por um momento que ela tá investindo em estudo, tá investindo em outras coisas, tá passando um momento para amadurecer. Eu, por exemplo, por muito tempo eu trabalhei, tive uma condição financeira boa, assim. Eu me mantive... Boa assim, né? Limitada. Não dá para fazer muitas coisas, mas eu me mantinha dentro das coisas que eu gostava de ter, né? Dos passeios que eu gostava de fazer. Aí arrumei uma pessoa muito próspera. Né? E hoje a gente está bem equilibrado nessa questão. Bem equilibrado. A ideia é equilíbrio, né? Yin e Yang em equilíbrio. Então, eu vou voltar lá. Lembra que eu falei que prosperidade é um substantivo feminino? Energia feminina. Então, limpeza do útero, importantíssimo. Porque dentro do útero está o poder da criação. Da abundância, gerar vida. Tudo é abundante, muitos óvulos, muitos espermas. Abundância. Então, precisa limpar esse órgão aí, né? Todos os outros. Esse chakra aí. Muito importante fazer a limpeza desse chakra. Chakra básico também, que é a ação. Tem muita coisa a ver com movimento, com ação. Muito importante trabalhar os chakras. Ok? Deixa eu ver se eu tem mais alguma coisa para pontuar. Gente, se quiser fazer pergunta, me faça, tá? A Regiane tá falando aqui. Eu tenho medo de dar certo. Isso também é uma crença limitante, precisa ser quebrada, tá bom? Precisa muito quebrar essa crença limitante. Medo de ficar, de dar tudo certo. Medo de fazer sucesso. Por quê? Por que você tá com essa crença de medo de fazer sucesso? Medo de ser visto, né? Muito negativa isso aí. Então tem que limpar. Tem que dar certo. Por quê que não? Por que eu tenho que me limitar nessa crença? A Regiane escreveu aqui. Ano passado eu recebi um reconhecimento pelo meu trabalho. Mas até hoje tenho dificuldade de falar sobre e até aceitar. Aí tá vendo? Saber receber. Tem que saber receber. Eu também, todo mundo tem um pouquinho de dificuldade. Eu aprendi isso com a cliente no salão. Ela era muito feinha, assim, mas era muito elegante. Né? Ela não era bonita fisicamente, não. Mas era muito elegante, sabe? Colocava pouca coisa e tinha uma postura muito bonita. E eu sempre elogiava ela. E ela falava pra mim assim, recebo. E eu falei, nossa, que lindo, né? Que é a coisa mais chata que tem, eu detesto isso. É quando eu elogio uma pessoa e eu sou assim. Sabe aquela pessoa sincerona? Sou eu. Então, eu elogio aquela pessoa porque eu realmente, tá bonito, tá legal. E a pessoa, não, que isso, é você. Gente, saber receber. Senão o universo não vai fazer a leitura que você precisa. Você quer tanto uma coisa e tem outra parte sua lá brigando contra. Então tem que parar com esse duelo interno aí. Uma parte tá doida para desabrochar. Quero muito ser próspera. E a outra brigando. É a mesma coisa assim. Eu quero um namorado, mas homem não presta, homem não vale nada.
Eu quero uma mulher verdadeira, sincera, uma esposa maravilhosa, uma mulher não presta, interesseira. O que você acha que tá gritando aí internamente e é mais potente? O negativo, porque é o que vibra, geral. Então, precisa começar a quebrar essas crenças. Vou dar uns toques aqui como fazer. Gente, eu já cansei de falar isso. E você já falei isso pra você, Valéria. Valéria tá falando assim, Emília, não tenho útero. Gente, não interessa se você não tem útero. Nós somos 72 corpos até chegar no físico. Você acha que conta mais? Os 72... Não sei porque eu ia falar 42. Até o corpo, 42, tem útero. Tem a vibração do útero, é isso, não é? Isso. Até o corpo, 42, a gente tem a vibração do útero. Você acha que conta mais? 42 corpos ou 1? Então, mexeu no físico? Mexeu no corpo físico? Não tem útero no corpo físico. Mas no corpo etérico, aqui atrás, ó, que não é uma folha depois da outra, é o verso, tá? Nosso corpo espiritual é o verso do corpo físico, tá? Por isso que as sensações espirituais que a gente tem, às vezes, no sonho, são muito reais. Por quê? Porque é muito próximo do corpo físico. Então, esse corpo espiritual aí, ele tem útero. Mesmo se tiver perdido o útero no corpo energético, a gente coloca um útero de novo aí no corpo etérico. E essa energia vai manifestar no corpo físico. Mas energeticamente você tem o útero aí. Então, limpa do mesmo jeito. Se você perdeu o útero, é porque ele entrou num estado de sofrimento tão grande que ele morreu fisicamente. Então, quanto mais você trabalhar isso aí, tudo que o útero te proporcionava, se ele existisse saudável, ele vai funcionar do mesmo jeito, trabalhando energeticamente, tá? Tudo que você trabalha energeticamente tem muito mais possibilidade do que você trabalhar materialmente. Milhões de possibilidades, infinitas possibilidades, ok? E tem como colocar um útero no seu corpo etérico, se tiver faltando no corpo etérico. Porque às vezes o sofrimento vai acessando todos os outros corpos. Então tem que trabalhar isso, ok? Independente de ter útero ou não, gente. Eu fiz ligadura de tromba. Não interessa. Tô falando do chakra, do corpo vital, que não tá no corpo físico. Automaticamente você vai perceber no corpo físico. Mas é o corpo vital. Acho que é o terceiro corpo, quarto corpo aí, tá? A gente trabalha chakra. Trabalha o útero também, mas chakra. Eu falo útero, mas são chakras, tá? Sempre quando eu falar útero, remete a chakra. Sempre quando eu falar coração, remete ao chakra cardíaco, tá? É exatamente isso. Entendeu, Valéria? Aproveita a lua. A lua tá com energia maravilhosa para começar a fazer limpezas. Para potencializar. Equilibrar o yin e o yang. Trazer toda a sabedoria da lua. Acho que ela tá na crescente. Eu não entendo muito de lua, mas eu tava observando a energia dela. Ela tá muito feminina. Então, quem tá precisando dessa energia feminina, lembra, onde que tá a prosperidade? No feminino. Vai tomar um banho de lua. Vamos fazer a técnica aqui. Então, como eu sempre falo para vocês, tá tudo bem, querida. Mas eu já te falei sobre isso. Ó, como eu sempre falei para vocês, eu vou repetir. Não adianta. Emília, mas qual técnica que você usa para prosperidade e abundância? Nenhuma. Só quebra de crença, né? Quebrei maldição de família, quebrei tudo que bloqueava a minha prosperidade financeira. Eu mexi. Muitas coisas. Depois eu vou fazer uma lista de crenças que pode estar bloqueando a prosperidade financeira de vocês, para vocês tomarem conhecimento delas. Vou fazer. E vou postar aqui no Instagram, ok? Quem tá no grupo da mentoria, eu vou postar lá, eu vou colocar para vocês lá também. O que pode estar bloqueando são crenças, além de tudo isso que eu já contei aqui, ok? Então,
Deixa eu só contar uma história aqui de uma cliente que eu fiz uma limpeza na empresa dela. E ela falou assim, Emília, parece que as coisas pioraram. Parece que as coisas pioraram porque você precisa mexer mais, precisa limpar mais, né? Tem coisa que é um passe de mágica. E tem coisa que precisa de mais limpeza, mais movimento, né? Teve uma cliente que tem uma rede de farmácia. E ela falou, Emília, tá difícil, tá? Os trem tá atropelados, os trem tá difícil aqui. Aí quando eu entrei na energia da farmácia dela, da rua, tinha trabalho de magia negra na esquina. Tinha uma pessoa que foi assassinada. O comércio dela é de esquina, que é uma energia complicada, né? Que tá ali pegando tudo. Então morreu uma pessoa nessa esquina, no meio da rua. Tinha gente que dormia na porta do comércio, que isso também pesa energia, né? Etericamente, não é fisicamente. Fisicamente foi embora, acabou. Mas energeticamente traz essa frequência mais baixa. Porque ele traz um monte de seres que estão acompanhando ele, ok? Não tô falando que mendigo é ruim. Tô falando que a energia pesa e pesa. Não vou mentir. No outro lado, onde ela tinha um outro comércio que não tem a ver com farmácia, foi boteco, foi lugar de tráfico de droga, foi um monte de coisa muito pesada. E eu vi até morte lá. Coisa negativa enterrada na terra. Então, tudo isso, gente, tudo isso, você acha que o comércio em volta vai ficar como? Vai pesar. Ei, Marco! Meu querido, tô com saudade de você, tá bom? Então, isso pesa no ambiente. Toda essa carga pesa no ambiente. Então, as pessoas que estão ali na região, também com pensamentos negativos, isso também pesa. Tem coisa que não influencia tanto, porque o fluxo de movimento é tão grande, mas se tem pessoas ali paradas, estacionadas ali, que moram ali, ou que tem empresas ali, ou que estão praguejando o seu comércio também, tudo isso não é uma coisinha só que pesa, é todo um processo. Então, fiz uma limpeza lá no dia, aí no outro dia, ela foi me mandou mensagem, Emília, eu preciso limpar o meu outro comércio, que não sei o que, não sei o que. Falei assim, amor, dá uma observada, espera ver se melhora. Falei assim, já melhorou. Eu falei assim, já melhorou. Eu fiz a sessão, era umas 5 horas da tarde. E no outro dia, de manhã, uma volta das 10, 11 horas, ela falou, já melhorou. Eu falei, já melhorou, porque elas percebem a energia, isso é muito importante, né? A pessoa ser tão sensível que percebe que a energia não tá boa, que tem alguma coisa ali esquisita, né? E também tinha a energia de igreja antes no ambiente, que ela colocou o comércio dela. Isso também é muito relevante, tá, gente? Então, a energia da igreja é de gente que precisa, é de gente que depende, é de gente que tá triste. Então, essa energia fica registrada, né? É atômica. Nossa energia com o ambiente, ela é atômica. Então, se eu estou num ambiente que está com essa energia antiga, essa memória nas paredes, precisa ser removida essas memórias das paredes e colocar as energias divinas ali. Limpar, remover mesmo toda essa frequência, todas essas formas, pensamentos, tudo isso que fica impregnado no ambiente e colocar. O que tem que ter num ambiente de farmácia? Saúde, né? Prosperidade, abundância, alegria, satisfação, realização, vários downloads que a gente baixa no comércio e faz com que adentre as partículas atômicas e fique ali com essa energia divina. Baixa amor incondicional, sabe? Saúde, cura, verdade, leveza, alegria. Então, eu baixei isso tudo, não só no comércio dela, porque eu tenho um compromisso comigo mesmo, né? De fazer todo o movimento. Aquela pessoa que morreu no meio da rua, ela precisa ser encaminhada. Aqueles seres que estavam dormindo todo dia na porta lá do comércio dela, precisaram ser encaminhados. Então, tudo isso é uma limpeza. Envia amor incondicional para esses seres. Eles desconhecem essa energia. 99,9999% das pessoas desconhecem o amor. Conhece o amor com condições. O amor que sofre, que dói,
né? Essas músicas de sofrência aí. Então, o amor é algo divino e que poucos de nós experimentaram de verdade. E por pouco tempo. Então, a gente não muitas vezes não adentra isso porque assusta com a potência. É desconhecido. Então, limpei todo o quarteirão. Limpei todo o bairro. Toda a cidade. Entende o trabalho divino? Entende quando a gente tem um propósito que vai além, quando toca o coração? Então, a gente precisa entrar nessa sintonia conosco mesmo. Não interessa o que você vai fazer. Nem todo mundo vai ser terapeuta holístico. Mas no que você é mestre? Hein, Regiane? Onde que está a sua maestria? Em duas Regiane. Regiane e Regiane. Vocês são mestres. Cadê? Fica com essa pergunta e me responde depois. Cadê? Então, achar virtudes em vocês. Achar esse mestre dentro de cada um de vocês. Vocês têm toda a capacidade. Ah, meu comércio, já limpei, já fiz isso, ainda está bloqueado. Então, olha as outras questões. Meu marido está amaldiçoado, eu estou amaldiçoada, meus ancestrais estão amaldiçoados na questão de prosperidade financeira. Eu tenho crenças limitantes, que eu não me acho capaz, que eu não posso falar bem de mim. Se você é sua melhor propaganda, você não vai falar bem de você? Não é falar arrogante, achando que é melhor que os outros. Ai, que eu tô competindo com coisas. Não. Você tem que ser melhor do que você foi ontem. Competir com os outros tá fora. Tá fora. Ok? Cada um tem seu momento, seu processo ali. O meu processo de terapia, totalmente diferente da caixa. Totalmente diferente de tudo que eu experimentei. E de muitos clientes também que já experimentaram outras técnicas. E é diferente. É a mesma técnica, mas é diferente. Porque é comigo. Entende, Regiane? Regiane, dona do buffet. Entende? Vão ter milhares de buffet em qualquer lugar do mundo. Mas no seu buffet é diferente. Porque é seu. Porque tem sua energia, o seu amor ali. A sua dedicação. Mas quando chega, você coloca uma barreira. Tem que tirar essa barreira daí. Ok? Tem que tirar essa barreira. Porque é um lugar maravilhoso. Convidativo. Atraente. Quem tem comércio precisa dessa energia de atração. Que tá onde? Na energia feminina. É muito legal, né, gente? Ai, ai. Olha, eu sempre tive muito medo de muitas questões. Eu morria de medo de espírito. Olha hoje. Vivo rodeada de... Rodeada não, porque eu não deixo ninguém em meu entorno. Mas eu trabalho com isso. Só com isso, praticamente. Entende? Então, olha o que eu tive que superar. Eu tinha medo de ficar no escuro e imaginar que tinha um espírito perto de mim. Tava lotado. E eu achava que tinha só um. Entende? E hoje, isso pra mim é como se eu estivesse conversando com pessoas normais. Vivas, encarnadas. É a mesma coisa. Entende? Então, é superação. Agora, se eu estaciono e falo que eu não dou conta, que eu não sou capaz de ver espírito, que espírito pra mim é só uma pessoa que não tem corpo. E tudo bem. Entende? Chegou a limitação? Vai com medo mesmo. Tô ansiosa, tô inseguro, tô com medo. Vai com medo mesmo. Segue seu coração. Você já tá num lugar que é seu. Já cantei essa bola pra você 2 anos atrás. Ok? Lembra do Réveillon? Então, é isso pra frente. Agora, se você coloca empecilho, esse empecilho vai existir. Ok?
Então, é muito importante que a gente tenha sabedoria para seguir o nosso caminho e desbloquear tudo que a gente percebe que está bloqueado. O dinheiro tem que ser próspero e abundante. Mas eu tenho só esse salário. No que você é mestre? Que você pode não depender mais do governo. Que você pode ser independente e que nada, nenhuma crise econômica você vai perder seu brilho, a sua luz. Entende? Sempre a sua capacidade. Tem o que você é mestre, no que você brilha. Usa essa luz. Ah, é difícil acessar essa luz. Não é. Tem que ter paciência e medita. Vem mais luz para você, mais sabedoria, mais abertura. Meditação. Gente, o processo é muito simples. A gente fica procurando um monte de coisa difícil. É simples. Eu criei a mentoria subindo de bicicleta um morro. Criei não, né? Eu tava subindo de morro, um morro aqui, onde eu moro, e eu pedalava todo dia. E eu subi esse morro justamente para parar de pensar. Cabeção. Mas não é bem o cabeção, né? Pra cabeça dar uma acalmada. Quando eu cheguei no final desse morro, veio a estrutura da mentoria pronta. Gente, eu não gastei um neurônio com isso. Você vai montar uma mentoria que vai ser assim, você vai ter encontros semanais com os clientes, você vai aplicar reiki nos clientes, você vai isso, vai ser aquilo. Eu só tinha um nível de reiki 2 e a minha intuição. Né, Regiane? Regiane foi uma das primeiras que fez mentoria comigo e voltou de novo esse ano. E como é que foi? Muito resoluta. Por causa da minha perspicácia. Então, no que vocês são bons? Todo mundo tem um dom. Né? Então, é o que eu vou falar para vocês aqui usar. Eu também amo estar com você, como todos os outros aqui. Eu gosto muito. E não é um gostar assim, ai, porque foi meu cliente. Não, quando a gente encontra corações, quando eu encontro com o ser humano, filho da luz, eu tenho essa empatia. Ao mesmo tempo eu sou brava, né, gente? Assim, brava porque eu sei que vocês são muito mais do que isso. Então, às vezes eu dou empurrada, assim, às vezes é até brava, assim, não empurrada, mas, né, pra vocês dar aquilo que tanto que tá querendo, pra alcançar aquilo que vocês estão querendo. Isso é muito bacana. Alcançar o máximo da sua potencialidade. Por que eu vou ficar rodando do 10% se eu sou capaz de ir 1000%? Pra quê? Entende? Então eu vou empurrar mesmo, colocar os celulares lá na frente, na berlinda, assim. Que aí vocês não vão ter jeito de sair. Eu tô aqui. Ou desiste. Se você olhar para os lados, a grande maioria desiste. São poucos que ascendem nessa questão de prosperidade financeira. Vou falar só de prosperidade financeira, né? Tem gente que tem um monte de sonho, mas não tem um monte de foco. Um monte. Tem um monte de flecha lançando pra tudo quanto é lá. Então, tem um objetivo. Qual que é o seu objetivo? Eu quero fazer uma coisa ímpar no meu buffet. E além de ter uma coisa ímpar, eu sou única. Só eu tenho essa maestria. E eu já tenho essa energia em mim. De prosperidade e abundância. Tudo que eu toco dá certo. Então, por que eu tenho essa crença de dar errado? Tem alguma coisa errada aí, Regiane. A Regiane, agora. Você é mestre naquilo que você faz. Ensina para as pessoas. Facilitadora. Aqui, sou facilitadora para as pessoas alcançarem o objetivo de passar nos concursos. Como que você estudou? Não é só, não precisa se resumir a assistente social, porque tem outros concursos que não precisa tanto saber a matéria, mas o comportamento, as ações. Como que foi o seu processo? Destrincha isso e coloca. Entende? Então, às vezes precisa de alguém do lado de fora falar assim, você é bom nisso, hein? Você é bom nisso aí, neguinho. Então, pega nisso que você é bom e faz. Então, para desbloquear, para ajudar, não vou falar que vai resolver tudo, mas a ferramenta que eu mais amo e que eu não faço assim,
meia hora do meu dia eu vou tirar para fazer isso aqui. Não. Eu fazia o dia inteiro, 24 horas por dia, tanto que o meu subconsciente repetia, né? Então, Masaru Emoto, ele fez a fórmula da purificação da água, colocando palavras lá no Japão. Então, ele é um cientista que criou uma máquina para ver como que as frequências das palavras contaminavam a água. Então, as palavras negativas contaminavam a água, ela ficava nojenta. Nojenta. E as palavras positivas faziam com que aquela água virasse fractais maravilhosos. Então, primeira coisa, eu estou trabalhando em mim. Eu não sei se tem magia negra, se tem maldição, não sei. Estou trabalhando em mim. Então, tudo que eu crio tem a minha energia. Então, eu tenho o comércio, é eu. Não é o meu... o meu comércio. Não, quem começa sou eu. Porque tá meu nome ali, tá a minha energia ali, tá o meu desejo ali de dar certo. Então, sou eu. Então, eu preciso limpar em mim, que automaticamente eu vou estar trabalhando energeticamente naquele ambiente, ok? Então, Ho'oponopono, eu repetia muitas vezes. Só que agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão falar assim. Eu tenho um comércio e eu quero desbloquear meu comércio. Ou eu tenho esses bloqueios estão em mim. Igual as duas regiões aqui são relatos diferentes, mas é coisa interna, né? Medos internos. Pode ter alguma coisa na Regiane do buffet, alguma coisa bloqueando aí. Eu percebi alguma coisa que está entravada. Então, preciso tirar alguma coisa. Mas, para você ir purificando essa energia em você, eu limpo em mim. Então, escreve aí. Todas as vezes que a gente recebe aqui, sente aqui e escreve, a gente manifesta aquilo, tá bom, gente? A energia não fica parada, ela está em movimento. Então, escreve aí. Eu limpo em mim, porque tudo é reflexo seu, é o comércio seu, ok? Tudo que você quer criar e todas essas limitações você limpa em você. Então, vamos lá. Eu limpo em mim todas as memórias que compartilho com essa crença limitante. Que compartilho com esse bloqueio de não saber receber. Que compartilho com o meu estabelecimento que está com a energia parada. Então, você está fazendo um movimento para limpar a energia. Então, está muito parado? Muita dedicação. Tá mais ou menos parado? Muita dedicação. Porque nunca dedicou a isso. Perceba que a gente nunca percebeu isso da forma que eu tô falando. Minha profissão, eu sou profissional há 200 anos. Nunca deu um fluxo bom de dinheiro. Eu limpo em mim as memórias que compartilho com essa estagnação no meu trabalho. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E vai para aquilo. Não fala como se estivesse comendo pipoca. Fala com o seu coração. E quanto mais você agir através do coração, mais intuição você recebe e mais sabedoria. Então, vai lá. O que está bloqueado na sua vida financeiramente, na prosperidade? Meu marido não arruma um trabalho, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Nunca dá certo nada que ele põe a mão. Provavelmente é maldição, né? Mas tem maldição que precisa ser quebrada mesmo. Precisa ser feito um trabalho, um processo para quebrar maldição. Agora, se for só uma energia estagnada, né? Praga, inveja, dependendo da quantidade que você faz Ho'oponopono, consegue quebrar, ok? Então, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu limpo em mim as memórias, compartilho de bloqueio financeiro com meu marido. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Não adianta contar bolinha, não adianta fazer meia hora por dia. Faça todas as vezes que essa memória voltar na sua mente. Ok? Todas as vezes que lembrar disso, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Lembrar que você não sabe receber elogio, que você não sabe receber valorização das pessoas do outro, né? Não tem muito a ver com o outro, tem a ver com você. Por que você não sabe se valorizar? Então, todas as vezes que você perceber não se valorizando, não valorizando o que você faz, você vai mentalizar. Eu limpo em mim as memórias que compartilho comigo mesma de todas as vezes que eu não soube me valorizar.
Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Você não tá falando pra ninguém, isso é pra você. Você sente muito por todas as vezes que você não soube se valorizar. Me perdoe por todas as vezes que eu achei que eu não merecia aquilo. Porque como é que você vai ganhar alguma coisa se você não se sente merecedor? Então as coisas vão vir com sofrimento, entende? Pode até chegar em você, mas é vir com sofrimento. Precisar fazer força, desgastar. Entende? Então precisa perceber. Sou merecedor. Eu sou um filho do Criador. Um herdeiro. Uma semente divina, com infinitas possibilidades. E eu não estou sabendo receber, tá errado. Isso é um condicionamento. Então, vamos quebrar condicionamento. Eu limpo em mim o condicionamento mental específico, tá, gente? Não fala para todos os condicionamentos. Quando você focar em uma coisa só, foco, lembra? Pega uma flecha e acerta onde você quer. Então, eu não sei receber. Emília, eu preciso trabalhar essa questão de saber receber elogio, saber receber bênção na minha vida. Então, eu limpo em mim as memórias que eu compartilho comigo mesma de não saber receber bênçãos do Criador. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe. E faça isso até que você aprenda, até que você saiba receber bênção, receber elogio. Bênção em todos os sentidos, ok? Liberou aquilo, vai fazer outra. Ah, eu não me sinto merecedor. Eu não me sinto capaz. Vai fazendo. Até alcançar. Ho'oponopono é uma técnica divina. Eu tava com a cabeça muito confusa, com muita energia pesada ao meu entorno. Porque nós andamos num processo energético que compartilhamos uns com os outros, muito contaminado, amaldiçoado, doente. Então, quando a gente toma a ação, faz um movimento para limpar energeticamente, isso automaticamente vai transformar, tá bom? Então, a melhor técnica, Ho'oponopono. Ah, Emília, tem uma coisa mais profunda que eu posso fazer mais profundo, para fazer mais profundo? Pode, a gente pode fazer uma sessão que vai alcançar de uma vez essa questão. A não ser que seja crenças, que às vezes é uma teia de crenças, então precisa fazendo quebras. Agora, se for maldição, algumas coisas assim, é mais rápido, dependendo do que é, né, gente? Porque às vezes a gente entra para emaranhado que só Jesus na causa. Então, não posso fazer isso agora? Foca no Ho'oponopono. Para de ficar deixando a sua mente falar que você precisa fazer uma coisa mais complicada para resolver coisas simples. Tá? E perceber essas vozes dentro da cabeça. Ok? Perceber. Se tem muito medo, pode ter um entrave aí. Tem que olhar. Tá bom, gente? Então, acho que eu já falei demais hoje. Tá bom? E tem dia que eu faço a live assim. Com copo simples, sem nada, porque eu não aguento colocar nada, fico nervosa. Eu sou o basicão do basicão. E tem dia que eu gosto de arrumar. Nem fiz muita maquiagem hoje, mas eu gosto de arrumar, colocar anel. Eu nem tenho muita paciência. Mas eu sou muito de fases, gente. Eu sou muito lua. Eu sou minha lua em virgem e meu signo é câncer. Todos regidos pela lua. Vai ficar salva, gente, tá bom? Então, foca nessa prática. Coloca como objetivo. Tem gente que fica pedindo um monte de ferramenta e tá pedindo, me dá uma ferramenta assim, me dá uma mais evoluída, me dá isso, me dá aquilo. E tá com a chave de fenda na mão e que é simples. Só precisava da chave de fenda para resolver o problema no mecanismo. Mas tá lá assim, me dá aquilo, me dá aquilo. Por quê? Porque tá fugindo de encarar a realidade e ver a sua própria verdade. Tá querendo continuar reclamando daquilo. Porque se eu não reclamar daquilo, eu não sei nem viver sem reclamar daquilo. Se eu resolver isso, como que eu vou viver sem reclamar de alguma coisa? Então, aí a vida vai vir assim de dá-lhe
porrada até que você acorda. Tem gente que quer que as coisas cheguem na mão dela. Não vai acontecer isso. A não ser que você esteja completamente curado e alinhado com o divino. Aí chega na sua mão. Você não precisa nem piscar o olho, ok? Eu quero dar outros testemunhos aqui depois das minhas experiências e muito interessantes nessa questão das coisas virem com muita facilidade, tá? Então, gente, quero agradecer. Acaba que é um tema, né? Não dá para fazer correndo. Mas eu ainda quero colocar as crenças que limitam a gente. Eu vou fazer, tá? E vou compartilhar com vocês aqui no feed, tá bom? E fiquem atentos. Sejam responsáveis por vocês mesmos. Gente, olha para sua história e não precisa ficar marcado na vida de ninguém. Mas você precisa vir nessa vida aqui e causar um impacto bom. Você vai passar igual todo mundo ou você vai vir fazer diferença nesse mundo? Na sua história. Tô falando dos outros, na sua. Você vai olhar para sua história e sentir orgulho de si mesmo? Ou vai ficar dando um monte de justificativa para não enfrentar a sua própria história e ver suas sombras e ver o que você precisa curar? Para com isso, gente. Não venha passar nessa vida como uma coisa qualquer que está andando por aí. Um saco transportado aí, gemendo e reclamando da vida. Esperando que alguém te dê uma palavra para você fazer um movimento. Faça, haja. Não espere nada de ninguém. Você é capaz. Você tem toda a capacidade em si. É lógico que às vezes precisa de um empurrão. Mas não estaciona. Ok? Não estaciona. O fluxo está na ação. Boa noite para vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Arro! Prosperidade, esperança e ação.